Minuto de Esperança, com o pastor Bruno Avelar. Uma mensagem de Deus para você. Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo da série Ouvindo a Voz de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento, se inscreva, curte esse vídeo e compartilhe para levarmos esperança ao lar das pessoas. O tema de hoje é como identificar a igreja verdadeira. Será que existe uma igreja verdadeira? Veja o que diz a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Nos diz assim: Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para a perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Ou seja, queridos, apesar de haver muitas igrejas, a Bíblia nos revela que só existem dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da salvação e o caminho da perdição, o caminho de Deus e o caminho do diabo. Como podemos identificar a igreja verdadeira? Eu vou dar aqui 3 pontos, 3 aspectos da igreja verdadeira para você. O primeiro está em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, que diz assim: O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis ao testemunho de Jesus. Então nós vemos aqui que o dragão, o diabo, está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. A descendência da mulher é o povo de Deus no tempo do fim, porque mulher, em profecia, você sabe, significa igreja. Então a primeira característica da igreja de Deus é aquela que guarda os mandamentos de Deus. Lá em Apocalipse 14, 12, nos diz: Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mas também ali em Apocalipse 12, 17, nós vemos que outra característica era que os guardadores dos mandamentos de Deus, a igreja de Deus, tinham o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Veja aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19, versículo 10, que fala que o testemunho de Jesus é o dom profético, o espírito da profecia. Então nós já temos aqui 2 características da igreja de Deus. O primeiro, guarda toda a lei de Deus. O segundo, tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. E o terceiro está em Ezequiel capítulo 20, versículo 20, que diz assim: Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então a terceira característica para descobrirmos qual é a igreja de Deus, a Bíblia nos diz aqui em Ezequiel, que é aquela igreja que santifica, que guarda o dia de sábado. Vamos então lembrar as 3 características. A primeira, guarda a lei de Deus, os mandamentos de Deus. A segunda, tem o testemunho de Jesus, que é o dom profético. E a terceira é aquela igreja que santifica o dia de sábado. Você quer saber qual é a igreja verdadeira? É a igreja que tem essas 3 características que aqui foram mencionadas. Procure essa igreja, faça parte desse povo, o povo que segue toda a verdade, e viva uma vida com muito mais esperança. Que Deus te abençoe.